ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta múltiplas, mais do que múltiplas, polares, bipolares, tripolares. Rômulo Carvalho fala sobre a bipolaridade. Vinícius Lima, professor, tem um vídeo sobre a bipolaridade? Por favor, já passou da hora, hahaha, tá bom? Calma, muita calma nesta hora, sem manias. Sofia Afrodite, acho que é isso, se o meu grego continua assim, como andava. Sinto falta no canal de uma abordagem mais completa das psicoses, depressão psicótica, bipolaridade e a própria esquizofrenia. Bianca Bianchi, professor Dunker, você poderia falar sobre transtorno bipolar, um diagnóstico cada vez mais frequente? Sim, como podemos pensá-lo a partir da psicanálise e atuação clínica. Lidiane Machado, maravilhoso como sempre. Professor, fale sobre o transtorno bipolar na visão da psicanálise. Cristina Real Ramos, professor, fala sobre a depressão bipolar para a psicanálise, como ela é interpretada na clínica e o manejo, por favor. De fato, estávamos esperando, no fundo, a conclusão de um vídeo, agora disponível, sobre o esquema R e o esquema I, para a gente poder entrar mais detidamente na clínica das psicoses, pelo menos a partir da abordagem lacaniana dessa matéria. Felizmente, finalmente, esse vídeo está disponível para vocês. Bom, mas vamos entrar nesse diagnóstico cada vez mais frequente de bipolaridade. É um diagnóstico que ele tem uma história bem marcada. Ele vem da melancolia, tal qual foi descrita lá pelo Hipócrates na antiguidade, como essa doença dos poetas, dos filósofos, essa afecção que nos acomete na primavera, veja só, né? Não é no inverno, é no momento em que começa assim a crescer, a renascer aquele ano, é aí que essa afecção nos ataca. Diz lá o Hipócrates, né? Como um espinho na alma. Ela traz consigo uma espécie de dor primária, né? Uma dor que a gente não consegue dizer qual que é exatamente a sua natureza, mas que teria que ver então com essa espécie assim de perda mais fundamental que o sujeito experimenta na sua relação com o outro, na sua relação com o mundo. Uma espécie de crítica, mas não é assim uma crítica porque eu fiz algo errado, porque eu me sinto culpado em relação a isso, aquilo. Mas é uma crítica com a própria existência, como se a existência do sujeito fosse indigna, como se a existência do sujeito fosse algo assim que não merece acontecer. O diagnóstico de melancolia ele foi muito expandido na Aurora, assim, na modernidade. Vocês podem ver o nosso trabalho sobre a biografia das depressões, né? Uma biografia da depressão, que saiu aí pela Paidós, e ele encontrou uma nova formulação por volta de 1807, quando o Pinel escreve o seu tratado sobre a mania. Então, a mania, nos seus diferentes tipos, passa a ser a fórmula fundamental da loucura. Vamos lembrar, né, que a mania ela se exprime para esses pensadores aí alienistas, que são pré-psiquiatras, portanto, como uma espécie de fixação. Uma fixação num afeto, fixação num pensamento, fixação num humor, né, em que um determinado modo de relação com o mundo ele vai se estabelecendo de tal maneira que o sujeito não consegue evitar aquilo. A mania de jogo, a mania de mentira, a mania de perseguição, a mania de fabulação. Esse era, vamos dizer assim, o nome básico da loucura aí por volta de 1810, 1807. No contexto da tentativa de mostrar que as doenças mentais eram propriamente doenças, a escola alemã do Kraepelin e a escola suíça do Bleuler começam a investigar principalmente então doenças ou sintomas que envolveriam uma certa regularidade, que a gente poderia, portanto, então prever o curso. Né? Vamos lembrar, uma verdadeira doença ela tem um início, né, que você pode dizer, começou aqui, ela tem um curso e ela tem um desenlace.
As manias aí associadas com as melancolias apresentavam justamente essa compleição em que a gente permitia traçar um gráfico, né? Dizer, olha, tantas oscilações aqui me permitem pensar que daqui a pouco essa oscilação entre mania, né, e melancolia, ou entre mania e depressão, ela vai continuar nesse patamar. Ou então a gente pode ter um gráfico, né, de estabilidade, de repente uma mania, de repente uma depressão. Isso então leva no quadro da psicopatologia do Kraepelin, né, a ideia de loucura circular, né, de que uma coisa complementa a outra, e na tradição da escola suíça, a ideia de uma psicose maníaco-depressiva. Isso é muito, muito interessante porque, no fundo, corresponderia a uma espécie assim de outro eixo de consideração das psicoses. A gente tem, então, de um lado a esquizofrenia, onde a gente tem uma fratura, né, da subjetividade, onde a gente tem delírios, mas delírios que se organizam mal, a gente tem perda da resposta afetiva, a gente tem autismo, a gente tem introversão, a gente tem estados de estranhamento, a gente tem fragmentação da experiência corporal, e do outro lado a gente tem a paranoia, onde a gente tem delírio muito organizado, alucinações preferencialmente auditivas. Na esquizofrenia a gente tem alucinações preferencialmente visuais. Na paranoia a gente tem uma preservação do pensamento, a gente tem uma preservação da maior parte das funções mentais, né? A não ser pela proeminência de um delírio muito organizado. Pode ser de perseguição, pode ser de ciúmes, pode ser erotomaníaco, pode ser de megalomania, mas ele respeita e guarda, né, outras funções do psiquismo, como a atenção, como a memória, como a própria articulação, né, do pensamento, quando o assunto não é o delírio. Então, se vocês pensarem nessas duas grandes árvores, né, das psicoses, haveria um eixo intermediário, às vezes compreendendo um quadro chamado, o antigo, né, hoje em desuso, chamado os esquizoafetivos. Ou seja, aqueles que tinham uma esquizoidia, mas que se aplicava principalmente aos afetos. Quer dizer, pessoas que tinham um distanciamento em relação ao outro, que não conseguiam interpretar muito bem o que são os afetos, muitos transitivismos, né? Quer dizer, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, eu imagino que o outro tá sentindo também, mas seria assim um quadro bastante assim atípico, né? Entre então a esquizofrenia e a paranoia, a gente teria o grupo dos transtornos afetivos, e das psicoses afetivas, notadamente a psicose maníaco-depressiva, que depois passa a ser renomeada como bipolaridade. Só que nessa renomeação a gente vai ter uma coisa muito, muito interessante, né? Que é, no fundo, pensar esse quadro como uma espécie de gradiente. Isso a gente vai ver na definição clínica, na semiologia desse quadro. Que, por exemplo, então não vai apresentar alucinações, não vai apresentar delírios, pelo menos delírios típicos, né, da esquizofrenia e da paranoia, ainda que aconteça assim, aceleração, a fuga de ideias, ainda que apareçam ideias assim de exaltação de si, elas não constituem um delírio propriamente dito, mas constituem uma crença que a pessoa vai tendo cada vez maior na sua missão, no seu objetivo de vida, no seu ideal, e daí ele vai se achando uma pessoa muito importante, que é capaz de resolver muitos problemas, e daí ele acha que ele está se transformando no Wolverine, ou ela está se transformando no Homem-Aranha, mas no fundo não é bem um delírio. É uma exageração de uma crença. Bom, os transtornos então do grupo bipolar vão compreender tanto a psicose maníaco-depressiva, portanto os estados psicóticos, quanto estados não psicóticos. Daí que a gente tem assim uma espécie de linha de continuidade hoje, né, a partir do DSM-5, entre transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2 e ciclotimia ou transtorno ciclotímico. Ou seja, dentro das variações de humor, a gente tem aquele caso que é
vamos dizer assim, associável ao que antes a gente chamava, né, de melancolia e psicose, e o outro caso que é assim, meio intermediário. Pode ser uma psicose, pode não ser uma psicose. E o terceiro caso, ciclotimia, que é francamente uma não psicose. No fundo, a gente tem um eixo psicopatológico que se comporta de uma maneira distinta dos outros dois, né? Ainda que a gente encontre, né, do lado do transtorno esquizofrênico um correlato que é a personalidade esquizotípica. E do lado da paranoia, um correlato que é a personalidade paranoide. Isso está para a neurose, como aquilo está para as psicoses. Mas vamos entrar mais no quadro, que me parece um quadro que se tornou tão mais popular, quanto também os seus critérios diagnósticos foram se tornando mais melífluos, para dizer o mínimo. Mais difíceis de a gente separar exatamente, né? Qual a diferença entre o tipo 1, o tipo 2 e a ciclotimia? A intensidade. Intensidade. Mas será que isso é tão tangível quanto outros tipos de diagnóstico diferencial? Ou, por exemplo, uma diferença do tipo 2 para o tipo 1 é que o tipo 1 ele não causa um grande prejuízo social ou para as relações de trabalho e educação da pessoa. Mas isso é extremamente relativo. Depende do trabalho daquela pessoa, uma variação de humor pode ser definitiva. Não, eu trabalho num site de humor, onde as variações de humor elas são mais toleradas, né? Quer dizer, um critério, vamos dizer assim, meio vago. Mas vamos lá, né? Então, para a gente ter uma bipolaridade tipo 1, a gente tem que ter ao menos um episódio maníaco. É uma das condições clínicas mais difíceis de serem tratadas. Por quê? Porque justamente na mania a pessoa suspende na relação a escuta, né? É como se ela estivesse falando o tempo todo sozinha, ela estivesse assim, projetando ideias, os outros entram na conversa na medida que se alinham com aquele propósito, né, de humor expansivo, elevado ou irritado. Também tem essa variação, por ao menos uma semana e na maior parte do dia. E que, desde que a gente não possa atribuir esse humor exaltado a nenhuma substância, né? O sujeito cheirou uma carreira de coca, o sujeito tomou 2 êxtases, e ele vai fazer um episódio, você vai olhar pra ele, esse cara tá em mania. Não, mas é mania induzida por substância, aí não vale. E aí tem essa ideia e que gera um prejuízo social. Então, tipicamente, historicamente, o sujeito em mania, ele faz 2 coisas que a família não gosta muito. E nessa hora, levanta a mão e diz que tem alguma coisa errada. Primeiro, ele sai gastando. Ele sai comprando coisas que muitas vezes são assim, discos. Mas você tem um toca-discos? Não. Mas eu vou ter. Então, como eu vou ter, eu já comprei aqui 22 discos. 13 gravatas, mas você usa gravata? Não, mas como eu vou ganhar aquele prêmio pelo meu livro que vai ser publicado, que eu não escrevi ainda, mas que vai ganhar o prêmio, então eu já estou comprando por conta 13 gravatas. Isso causa, né, frequentemente, um prejuízo social no bolso do sujeito. Mas, né, vamos pensar assim, se é um sujeito muito rico, se é um sujeito que tem uma relação, vamos dizer assim, de muitos recursos, talvez isso não seja nem percebido. O cara sai gastando e diz, não, mas o jeito dele é até, vamos dizer assim, uma coisa legal que ele faça essas excentricidades. O segundo tema típico da mania é a sexualidade. Saí, transei com 3, beijei 4, troquei no Tinder 18 conversas, né? Numa espécie de ilação de comportamentos que se veem associados com outros sinais, né? Por exemplo, uma elevação da autoestima. A pessoa se acha, né, assim, importante, invulnerável, vocada para uma grande realização, com muitos talentos que não foram reconhecidos, mas isso não importa muito. A pessoa começa a agir em função dessa crença que ela vai tendo sobre si mesma,
né? Essa inflação. Outro elemento típico, redução de sono. Eu não preciso dormir tanto. Engraçado que eu tô tão animado que 2, 3 horas de sono para mim, ou nenhuma hora de sono para mim já é suficiente. Aceleração da fala. Só vai falando, e às vezes falando sozinha, e encontra pretextos para continuar falando, e dentro dessa fala acontece uma coisa muito típica, que é a fuga de ideias. Quer dizer, uma ideia leva a outra, e daí de repente você já não entende mais do que a pessoa estava querendo falar, porque aquela outra ideia levou a uma terceira, e essa terceira levou a uma quarta, e muito frequentemente isso se confunde, né, com outro diagnóstico, hoje cada vez mais associado, que é o transtorno de atenção com hiperatividade. Porque na mania a gente também tem hiperatividade, né? Psicomotora, a pessoa fica se balançando, ela fica se mexendo, ela não consegue sentar para comer, e aí a gente diz assim, não, essa fuga de ideias, no fundo, é uma distração, uma falta de foco. Não é verdade, são quadros, vamos dizer assim, diferentes. Às vezes a gente gosta de juntar as coisas, porque muito na nossa cultura, né, vem sendo exigido em termos de elevadíssimas cargas de atenção. Atenção, inclusive, de contenção corporal. Então, modalidades de angústia que aparecem como a atividade corporal vão ser, então, associadas com aqui você tem um déficit mesmo da tua capacidade de atenção. Então, um diagnóstico difícil, né? É falta de atenção ou é uma atenção flutuante movida por uma ideia que vai se associando com outra ideia e você não percebe o nexo que une as coisas. Finalmente, envolvimento com atividades de risco, né? Como a pessoa ela entra numa espécie de exaltação de si, ela começa a fazer coisas que passam por cima de risco, inclusive risco social. Ela começa a falar coisas que são desagradáveis, ela começa a confrontar certas convenções. Uma coisa também muito típica, ela começa a assim, mudar a sua aparência de um dia para o outro. Então um dia o cabelo é azul, no outro dia ela está rosa, no terceiro voltou a ser vermelho, no quarto ela tem um óculos meio histriônico, no quinto ela está num outro estilo, e você diz, mas o que está acontecendo aqui? Não é uma personalidade excêntrica, né, ou histriônica, mas é um processo maníaco em desenvolvimento. Mas além do episódio maníaco, a gente tem que ter um episódio de depressão maior. Eu recomendo muito esse livro, é um livro autobiográfico de uma psicóloga, né, chamada Kay Redfield Jamison, Uma Mente Inquieta. É uma pessoa com diagnóstico de bipolaridade, que era capaz de, por exemplo, escrever 1000 páginas em uma semana. Um trabalho, né, de altíssima concentração, dedicação. Saía perfeito? Não, saía cheio de, vamos dizer assim, deslizes para um lado para o outro. Mas o que ela comenta de muito clínico, e que é um momento perigoso para o manejo transferencial, para o manejo de escuta, né? É um momento em que a pessoa percebe que a sua mania está chegando num certo limite, que ela, assim, é como um fósforo que você riscou, que ele é capaz de fazer uma série de coisas, que ele está chegando no fim, que isso vai se inverter, né, numa espécie de estado de exaustão, numa espécie assim de lassidão, que envolve então um humor depressivo, um desinteresse completo por toda qualquer forma de prazer, chamado também de anedonia, perda de peso, até 5% da massa corporal, insônia ou hipersônia, agitação ou retardamento psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade. Isso é muito diagnóstico, assim. Não vejo graça nas coisas, mas eu sinto que eu sou uma coisa inútil, eu sou uma coisa descartável. E culpa por inadequação. E muitas vezes isso tem que ver com o quê? Com voltar da mania e olhar para o que você fez e dizer assim, não, mas aqui eu dei um strike geral, eu dei um all-in que vai ser difícil de eu recuperar na minha conta bancária. O papel de ridículo que eu fiz nessa festa,
o que eu me declarei para essa pessoa. Agora, na depressão, é como se isso voltasse sobre o sujeito como uma onda, né, de culpa, de implicação, que leva então a pensamentos recorrentes em torno da morte. É um quadro que a gente tem assim 15 vezes maior risco de suicídio do que a população em geral. E aonde? É nesse momento, né, de passagem de um quadro para o outro, né, da mania para a depressão, ou também, né, da depressão para a mania. Quando a pessoa sente que ela vai se deixar levar de novo por aquele processo que causa muito desagravo, muito mal-estar, né? E que a gente pode dizer assim, e a bipolaridade do tipo 2? São basicamente as mesmas coisas. Mas com, por exemplo, né, essa mudança de humor, ela é perceptível pelos outros. O prejuízo social, ou material, ou amoroso, não é tão sério. Eu não acho que isso é um bom critério clínico. A ideia de que assim há uma mudança mais nítida de funcionamento, né? Mas assim, dentro de uma mesma semana, dentro de um mesmo mês, né? Quer dizer, as alterações não são mania, depressão, né? São mais assim, alguns dias em ilação, depois outros dias em depressão. E sem um grande episódio maníaco, como se fosse então a bipolaridade, mas com ênfase na depressão, com mais sintomas depressivos. E aí, em geral, é uma depressão chata, né? É uma depressão que não reage bem aos antidepressivos. É uma depressão que se trata melhor por exemplo, com moduladores de humor, como o lítio, como o topiramato, enfim, é uma outra estratégia de abordagem farmacológica. Muitas vezes, alguns dizem assim, essa diferença entre bipolaridade tipo 1 e bipolaridade tipo 2, ela só exprime a medicação que vai funcionar mais para você. Se funciona mais o lítio, você está mais no tipo 1. Se funciona mais os antidepressivos, você está mais no tipo 2. E a ciclotimia parece ser um quadro ainda mais leve, mas com as mesmas características, né? Oscilação de humor, reatividade, anedonia, a abolia, né? A dificuldade de começar um determinado ciclo comportamental. E isso posto, né? Vamos falar um pouco de como a psicanálise se relacionou com essa com esse quadro, né? E aí a gente tem que partir do clássico do Freud, né? Luto e Melancolia, onde ele vai dizer, olha, no fundo, os processos melancólicos, eles têm que ver com uma certa maneira de considerar a perda. Na neurose, a perda envolve, vamos dizer assim, uma separação com relação ao objeto. A perda, que pode ser uma perda real, assim, a pessoa morreu, mas pode ser uma perda simbólica. Eu perdi o trabalho, eu perdi o meu amor, eu perdi a nação onde eu morava, eu perdi o dinheiro, eu perdi minha casa, eu perdi a minha juventude. Vocês podem aplicar qualquer elemento que, em geral, tem uma função de desencadeamento para as bipolaridades. No caso da neurose, vamos chamar assim, mais a ciclotimia, essa perda envolve uma consideração sobre assim, que foi que eu perdi naquilo que eu perdi. Eu vou ficar triste, mas eu vou querer investigar, eu não vou me criticar, ou pelo menos essa não é a atitude primária, né? Eu vou, vamos dizer assim, ter que integrar esse objeto perdido em mim. Eu vou ter que reconstruí-lo dentro de mim para poder me separar dele. O que aconteceria na melancolia? Né? Então aí pensa da melancolia como um sucedâneo primeiro da depressão maior, e a depressão maior como quadro central da bipolaridade, né? Bom, a sombra do objeto cai sobre o eu. Eu me perdi naquele objeto que eu perdi. Eu fui embora. Então começa uma consciência, né, crítica a pairar sobre a pessoa, que não depende muito da realidade, que não depende muito de uma investigação sobre o objeto, mas passa a ser uma investigação sobre o próprio eu, né? Então, no discurso, o que a gente vai
Qual a diferença, né? No ciclotímico a gente vai ter uma forte presença assim, do outro, né? Do outro que não me ama, do outro que não me quer, do outro a quem eu fiz mal. Ao passo que nas bipolaridades, principalmente tipo 1, o discurso vai ser predominantemente baseado no eu, na autorrecriminação, no suicídio, nos pensamentos de morte sobre o que eu fiz. O outro aparece meio apagado. Ele aparece assim só como uma espécie de suporte para essa prática, né, sádica, cruel, né, do super-eu contra o eu. Outra característica importante foi observada por um psicanalista chamado Abraham. Ele dizia, olha, nos processos de psicose maníaco-depressiva, a presença da oralidade, né, de ser devorado, devorar, a presença de um certo modo mais simples de relação com o objeto, ela vai ser muito proeminente. Então a dialética com o objeto ela fica relativamente comprometida. Isso explica por que é tão difícil escutar tanto o melancólico, vamos dizer assim, tanto o estado depressivo maior, quanto o momento maníaco. Por quê? Porque eles não fazem exatamente transferência. Né? O paciente não está se perguntando, né, pedindo, demandando. Ele está num tipo de delírio. Já fizemos a consideração, quer dizer, isso não é bem um delírio, pelo menos no começo, né? Pode evoluir para um delírio do tipo síndrome de Cotard, né? Um delírio das negações, isso é mais raro, e daí a gente já vai indo, né, do espectro bipolar para o espectro bipolar e esquizofrenia. O que a gente tem na clínica da melancolia é uma dificuldade, vamos dizer assim, da imagem que envolve o objeto, desse envelope que envolve o objeto e de como ele pode ser reformulado na relação com o analista. Então a gente poderia dizer assim, um objetivo talvez maior do tratamento é conseguir colocar a mania ou a depressão em transferência. Fazer com que esses funcionamentos, não são só um agrupamento de sintomas, elas façam relação. Né? Eles façam relação que não seja de abandono, né? Que não seja de mostração de si a partir da posição de dejeto. E isso é muito difícil. Né? Principalmente, né, quando a gente tem aquela situação em que encorajar o depressivo, de que, bom, tudo vai dar certo, tem um pensamento positivo, olha, isso é só uma fase, né? Isso é um erro clínico, básico. Você está ignorando que aquela pessoa, ela está num processo, vamos dizer assim, de autodestrutividade. Ela não está, vamos dizer assim, incapaz de ver o lado bom da vida. É que aquela autocrítica é um próprio funcionamento de gozo. Então muito se questiona, muito se investiga o estatuto das identificações na melancolia e na mania. Leiam aí a tese de doutorado da Renata Basso, né, que é uma investigação vertical sobre isso, mostrando como a gente precisaria desenvolver a teoria da identificação para que ela pudesse, vamos dizer assim, se diferenciar dos processos de transferência, se diferenciar dos processos de formulação de demanda, para a gente poder acolher esses pacientes que são muito difíceis, principalmente quando estão, vamos chamar assim, em crise, né? No momento mais agudo do seu pesar, que pode levar uma pessoa, por exemplo, a ficar semanas na cama, a família preocupada, ninguém consegue entender o que está de errado, por que aquilo se manifestou. Né? Então, para a psicanálise, nem toda vez, em nem todos os casos, mas em muitos a gente vai ter processos de luto. Né? Processos de luto que estão pendentes, processos de luto que estão não significados, ou não realizados, ou não autorizados, e que funcionam assim mais como desencadeadores de uma mania-melancolia do que como, vamos dizer assim, a causa que vai sustentando esse quadro ao longo do tempo. É um quadro de fato difícil, que atrapalha muito as famílias, que atrapalha muito aquela que vive com isso, e que em geral demanda análises longas, porque a própria relação com o analista e com o tratamento acaba sendo um elemento, vamos dizer assim, de estabilização, de humor
e de estabilização relacional importante para que o sujeito vá, assim, conhecendo o processo, o seu processo, né? Leiam aí, por exemplo, o relato do Luiz Schwartz, né? Que é um relato da sua própria depressão, aparentemente de tipo bipolar, né? E de como, vamos dizer assim, a pessoa em geral demora muito para se dar conta que isso é um transtorno mental, né? Ela acha que não, isso é culpa do mercado, não, isso é culpa do Bolsonaro, não, isso é culpa do que tá escuro hoje, não, isso é culpa porque não tenho dinheiro, ou não, isso é culpa porque minha mãe, ou porque meu tio, ou porque minha namorada, ou seja, tem uma exteriorização da causalidade que leva as pessoas a dizerem assim, não, tudo bem, então a hora que você tiver um emprego melhor, isso vai passar, daí o cara tem um emprego melhor, acontece a mesma coisa, ou seja, é típico, né, essa atribuição, né, de causalidade para contextos que às vezes são importantes, na virada, né, uma ruína econômica, etc. Às vezes tem essa função precipitante e que as pessoas confundem com a sustentação mesma do processo desejante, que é o mais problemático, o mais difícil. São sujeitos que parecem dizer para si mesmos o seguinte: para valer a pena desejar, eu preciso ser muito. Para valer a pena tudo isso, eu preciso estar no cume. Para eu ser alguém, eu preciso ser assim um super alguém. E daí tem a fase maníaca. Eu vou conseguir. E, obviamente, dali a pouco, esses ideais se rompem, a realidade vem, e daí eu, de novo, volto para aquela condição de dejeto, porque se eu não for tudo aquilo, eu não tenho direito à existência, eu não tenho direito ao amor, eu não tenho direito a ser simplesmente este, né, que se apresenta diante do outro com, sei lá, vícios e virtudes, né? Isso é muito difícil para o paciente com a bipolaridade. Ele está sempre às voltas com um plano meio tácito, às vezes meio escondido, mas que é assim aquele momento em que aí sim a vida vai começar, aí sim as coisas vão começar a valer a pena, ou então com uma rotina em que a pessoa pede, né, motivos para levantar da cama, sair, viver a vida, porque tudo lhe parece estranho, tudo lhe parece exógeno, tudo lhe parece, vamos dizer assim, não engrenado com o seu próprio desejo. No fundo, tratamento psicanalítico para esses quadros é um tratamento de recuperação, de invenção, às vezes, de um desejo e de sustentação desse desejo. Não como vontade, né, narcísica, idealizada, e também não como, vamos dizer assim, crítica superegóica. Tá? Então a gente vê como esse quadro ele está muito adaptado para a nossa época. Tá? Quem que vocês queriam, se eu descrevesse assim, alguém mais ou menos assim? Um cara que está sempre de bem com a vida. Ele está animando todo mundo, é sempre risada. E ela tem ideias brilhantes a cada hora. Se ele tiver que trabalhar sábado e domingo, tudo bem. Por quê? Tudo é incrível. Além do mais, ele faz propaganda de si no Insta, no Face, porque a vida é um enorme surf que ele está, assim, gloriosamente atravessando. Se eu dissesse, esse é o seu vendedor, esse é o seu aluno de mestrado, esse é o que todo mundo quer no seu time. Você vai dizer, olha só como a mania, principalmente esse lado, ela está adaptada, né, para o neoliberalismo. Se você quer assim trabalhar sem parar e procurar aquela êxtase, aquela ilação, os meios estão aí totalmente dados. Bom, é como se então na paisagem ficasse mais difícil ver este lado, né? A hipomania, a mania, vamos dizer assim, não aquela que sai por aí comprando e fazendo estripulia, mas aquela que você consegue dirigir para o trabalho. Vocês viram que um dos critérios é prejuízo no trabalho. Quer dizer, passou de um certo limite, vai atrapalhar, mas até certo limite é bom. Daí você fica com o quê? Só com o outro lado. Quando o fósforo queima, o cara faz uma depressão, você diz, agora eu não gosto, eu quero aquele lá. Então, só que aquele lá é o parceiro amigo desse aqui. Se você quer aquele lá, você vai ter que comprar esse aqui junto.
Daí você põe ela no NSS, diz, ele tem um problema, mas eu queria aquele outro. Bom, impasses e paradoxos aí da psicopatologia contemporânea. Bom, gente, tá posto aí uma primeira rodada pra gente falar da bipolaridade. Se vocês querem, então, mais trevas, mais escuro, mais noites insones, clique aqui no Aqueronta Movebo, ele vai levar vocês para a depressão mais e mais profunda. E depois tirar de lá, né? Como Plutão, né? E Perséfone, uma parte do ano vive embaixo da Terra e a outra parte do ano vive nas estrelas com Apolo. É isso aí. Um abraço.